Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Vocês católicos se prostam diante do padre, se prostam diante da imagem, isso é abominação, você é adorador de imagem, você é adorador do padre e tal, etc. A gente vê nessas igrejas falando, acusando a gente. Simplesmente, cara, prostrar ou diante de uma imagem de Nossa Senhora, ou de um padroeiro João Batista, ou se prostrar diante de uma autoridade da igreja que é o padre, o pároco, né? Ou então o bispo. Mas, pastor, ora por mim. Se você for ver essa visão protestante, essa visão louca, você acaba virando protestante, cara. Se você não conhece a Bíblia. Oséias 4:6, meu povo, você perece por falta de conhecimento, né? Nós temos que ser católico conhecedor, leigos conhecedor da palavra. Que interessante. Não se pode prostrar diante de um padre ou de uma... Quem usa muito esse termo aqui é o Cira Marra. Eu não me posto diante da minha esposa, tal, etc, piriri, parará. Um vídeo que eu fiz, né? Mas se você postar diante de sua esposa, como forma de respeito, como forma de honra, você pode postar. Ou diante de um padre, ou diante de uma imagem via sacra. Interessante. Lá no Velho Testamento, os profetas prostravam diante do rei. Os filhos dos profetas prostravam diante de servos. Que interessante, João. Se você for catar a base bíblica, não é somente a Bíblia, então vamos provar só na Bíblia. Então, ó, na Bíblia, ó. Interessante, tem vários versículos, cara. Você catar logo aqui, ó. 2 Samuel 24. 20. Ornã, que estava debulhando o trigo, viu aproximar dele o rei, com a sua comitiva. Adiantou-se e prostou-se por terra, diante do rei. Olha só que interessante, Ornã. Prostando diante do rei. Culto do quê? De honra, de respeito. Olha só que interessante, se você for mais a fundo, em 1 Reis 1:15, ó, foi Bezabé ter com o rei. No seu quarto, o rei estava já muito velho. E Abisag, sunamita, cuidava dele. Bezabé inclinou-se e postou-se diante do rei. Este disse-lhe, que queres? Olha só que dizendo. Culto de respeito, de honra. Bezabé prostou diante do rei. Ora, um profeta prostrando também diante do rei. Não, isso não pode. Profeta prostrar diante de homens? Não, isso é idolatria, isso não pode fazer, porque é só prostrar diante de Deus. Mas o profeta Natan prostrou. Culto do quê? De respeito. Quando a gente prostra diante de uma imagem de Nossa Senhora ou diante de um padre, é culto de respeito, de honra. 1 Reis 1, 22 e 23. Falava ela ainda ao rei. Quando se apresentou o profeta Natã, disseram ao rei, está aí o profeta Natã. Ele entrou e prostou-se com o rosto por terra diante do rei. Quando a gente entra dentro da igreja católica, tem um altar ali. E simbolicamente, no altar tem 2 querubins, um do lado e um do outro lado, que é a prefiguração da Arca da Aliança. E tem as imagens, tanto no teto, tanto na parede, como é dizer 1 Reis 6, 22, 35, de acordo. A gente prostra diante do altar, honra por terra, adora a Deus em espírito e em verdade, e a gente dá um culto de honra aos mártires, aos santos. Em momento nenhum a Bíblia proíbe imagem de santos, de servos. A Bíblia proíbe imagem pagã, como a serpente lá era uma imagem de via sacra, números 21, 8 e 9, e em 2 Reis 18, 4, o povo não cultuava essa imagem como culto de honra, um ícone que te levava a Deus, mas começaram a adorar e prestar culto. Por isso que o rei destruiu essa imagem. Não era a imagem via sacra, mas virou um ícone, um ídolo, né? Não era mais um ícone, era um ídolo. Por isso que foi destruída. Que interessante, né? Olha o 35. Voltarei depois atrás dele.
35 não, é 31, 41. É 53, ó. 1 Reis 1:53. O rei Salomão mandou o mensageiro e fizeram-lhe desde do altar. Ele veio e prostou-se diante do rei, que lhe disse: voltai para a tua casa. Olha só que interessante. Ó. Bezalel prostrou também diante do rei. Ó. 1 Reis 1:31. Bezalel inclinou-se diante do rei, prostrando-se com a face por terra. Disse: viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. Agora, se você for catar lá aqui em Êxodo 18, ou Gênesis 33, Jacó também prostou. Aqui, ó. 18:7, ó. Moisés saiu ao encontro de seu sogro, prostou-se e beijou, informando mutuamente sobre a sua saúde, e entraram na tenda. Prostou e beijou o sacerdote lá de Midian, seu sogro. Então, a Igreja Católica, ela é uma igreja rica, cara. Então, o catecismo da igreja jamais ensina isso. A igreja, ela teve um concílio que oficializou. Por que oficializou? Esses concílios, esses dogmas, têm alicerciado na escritura e na tradição. Todos os concílios, todos os dogmas que você vê aí, dogma mariano, dogma da Assunção de Maria, Maria Mãe de Deus, dogma do purgatório, é tudo alicerciado na escritura. As imagens, esculturas, as relíquias é base bíblica, porque a Bíblia já mostra isso. A Bíblia já revela isso. Culto de honra, culto de respeito, dolia, hiperdolia, idolatria. A igreja já extinguiu tudo sobre isso, já explicou sobre isso. Dolia, hiperdolia, já explicou sobre tudo isso. Mas os protestantes, eles querem distorcer a verdade. Mas Cornélio prostrou diante de Pedro para adorar. Mas não foi prostrou diante de... Cornélio não prostrou diante de Pedro como o servo do Davi fez, ou como o profeta Natan fez diante do rei Davi, ou como o Moisés fez diante do seu sogro Jetro. Cornélio prostrou diante de Pedro para quê? Para adorar Pedro, para prestar culto a Pedro. É isso que a Bíblia proibiu. Se você entrar dentro da igreja católica, prostrar diante de uma imagem de Nossa Senhora para prestar culto, para adorar, aí sim, protestante, a gente está errado. Se a igreja ensinar isso também, vocês católicos têm que prostrar diante de uma imagem de Nossa Senhora, ou de João Batista, ou Santo Agostinho, ou de um padroeiro para adorar, aí sim a igreja está errando. Aí sim vocês podem acusar a gente. Mas a igreja não ensina isso. Culto de honra, de respeito. É diferente. Aí sim, a Bíblia não proíbe. A Bíblia só proíbe culto de honra não, de adoração. Culto de honra, de respeito não. Porque tem base bíblica para isso. Balaão prostrou diante de um anjo e não foi repreendido. Moisés prostrou diante do anjo. Davi prostrou diante do anjo. Davi, o ancião, não foi repreendido. Que interessante. O profeta Natan prostrou diante do rei, também não foi repreendido. Moisés prostrou diante do seu sogro Jetro, não foi repreendido, só foi Cornélio. Por quê? Cornélio prostrou para adorar. E se a igreja católica ensinar isso, prostrar diante de uma imagem, ou diante de um padre, ou diante de um ente querido para adorar, isso a Bíblia proíbe. Isso qualquer católico já sabe. Nós não somos burros. Nós lemos Bíblia. Vocês católicos não lê Bíblia, não estudam Bíblia. Nós estudamos Bíblia sim. Se você catar um católico que estuda a Bíblia, dá um couro em vocês. Nós estudamos a Bíblia sim. Tem católico leixado que não está nem aí para a Bíblia, né? Mas tem católico sim.
Apocalipse 12, 17, nós somos esse resto da descendência da mulher que guarda e ama a Bíblia. Eu sou um amante da Bíblia. Salve Maria, eu sou missionário Céu Alberto.